Hoje nós vamos tratar do assunto que vai ser mais paradigmático, que vai quebrar mais paradigmas provavelmente, que vai de alguma maneira abalar algumas compreensões que a gente tem e carrega. Então vai ser muito importante que você preste muita atenção e que, se você tiver perguntas, você pergunte. Eu sei que é meio arriscado falar isso na turma de segunda-feira, né? Mas essa é a verdade. É melhor que você pergunte. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber responder, eu não vou responder. Mas provavelmente a maioria delas eu vou saber responder. Nós vamos tratar basicamente da teologia da aliança. A teologia da aliança, ela não é só um aspecto da nossa teologia, como a doutrina da salvação, que é isso que a gente ia querer a respeito da salvação, os 5 pontos que a gente falou há 2 semanas atrás. A teologia da aliança, ela é muito mais do que isso para nós. A teologia da aliança, ela é uma chave interpretativa, é aquilo que nós chamamos de chave hermenêutica, ou seja, nós interpretamos a Escritura Sagrada a partir das alianças de Deus. Deus se revela na Escritura Sagrada progressivamente, certo? O que é que isso significa? Significa que nós não conhecemos tudo o que podemos conhecer a respeito de Deus em Gênesis. Nós conhecemos tudo o que Deus revelou a nós a respeito dele e dos seus atos salvadores, de Gênesis a Apocalipse. E Deus vai se revelando progressivamente ao decorrer da Escritura Sagrada. E Ele se revela a si mesmo e os seus atos salvadores por meio de alianças. Então é basicamente esse o conceito. Então, quando a gente fala de teologia da aliança, a gente está falando de um fio unificador de toda a Escritura Sagrada. Então, por ser um assunto que abraça toda a Escritura Sagrada, obviamente que hoje a gente vai tocar só a superfície, obviamente. Eu vou me focalizar aqui naquilo que é mais importante para o nosso estudo de hoje e para aquilo que é mais importante para aquilo que vai atingir a igreja diretamente. Porém, as minúcias não vão ser cavadas, obviamente, porque a gente não conseguiria fazer isso numa aula. Exatamente por isso que, quando a gente começar as aulas para a igreja aqui, quando terminarem as classes, as aulas abertas para a igreja, nós vamos começar nas alianças de Deus, e daí nós vamos ver cada aliança minuciosamente, cada aspecto dessas alianças e tudo mais. Mas hoje nós vamos nos focalizar panoramicamente nessa progressão revelatória de Deus, nesse progresso da revelação de Deus por meio de alianças, e mais detidamente em como isso nos atinge como igreja hoje. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, de verdade. Vão surgir dúvidas, eu tenho certeza disso. Então perguntem. Então, quando a gente fala de teologia da aliança, a gente está falando de uma maneira pela qual nós entendemos que Deus se revela. Ou seja, o que deixa a mensagem da Bíblia unificada, de Gênesis a Apocalipse, é Deus entrando em aliança com os homens e os homens respondendo a esse Deus por causa desse ato divino. Se a gente pudesse resumir então o ensino da Escritura a respeito de Deus se revelando e salvando os homens, nós poderíamos dizer que o que a Escritura Sagrada tem de mensagem central é: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sempre num ato inicial de Deus, ou seja, eu serei o seu Deus, e depois, porque Deus iniciou, os homens respondem: eles serão o meu povo, e nós nos tornamos o povo de Deus, porque Ele se tornou o nosso Deus. Nós vamos ver desdobramentos disso, mas é isso que a gente percebe de Gênesis e Apocalipse.
Deus se revela em diversas alianças. Ele faz uma aliança com Noé, ele faz uma aliança com Abraão, ele faz uma aliança com Moisés, ele faz uma aliança com Davi. E a aliança culminante de Deus, ou seja, o ápice desses atos redentores de Deus e desses atos reveladores de Deus, de si mesmo, é a cruz do Calvário, a aliança no sangue de Jesus Cristo. Então, esse é o progresso da revelação, e como eu disse, abraça toda a Escritura Sagrada. Não dá para a gente encerrar esse assunto agora, mas a gente vai amarrar aquilo que é importante para nós, ok? Dito isso, sigamos. Nós vamos dar algumas definições e depois nós vamos entrar naquilo que é mais importante. A teologia da aliança é o nome dado à perspectiva calvinista ou reformada da progressão da revelação de Deus e de sua salvação. Nas palavras da Confissão de Fé de Westminster, da nossa Confissão de Fé, nós lemos assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto ou de uma aliança. O que é que isso significa, em outras palavras? Isso significa que Deus requer de nós adoração. Nós não temos capacidade de adorá-lo. Nós somos totalmente depravados. E não fosse Deus entrar em aliança conosco, não fosse Deus tomar essa iniciativa de entrar em relacionamento conosco, nós nunca poderíamos usufruir, provar e nos relacionar com Deus em aspecto nenhum da nossa vida. Ok? É basicamente isso. Nas palavras de Palmer Robertson, nós lemos assim: a aliança é um compromisso de sangue administrado soberanamente. Ou seja, ele é administrado por Deus. Nas alianças divinas, a vida e a morte estão em jogo. Deus compromete-se com os seres humanos e estes com Ele. Vida em nossa alma, bênção em nossa família, prosperidade em nosso trabalho e no curso do mundo. Todas essas questões dependem das condições das alianças de Deus. A sua paz pessoal, no sentido hebraico, de total bem-aventurança, origina-se apenas de crer nas alianças e viver de acordo com elas. Ou seja, a vida bem-aventurada está totalmente ligada com o fato de vivermos de acordo com as alianças de Deus. Ok? Nas palavras de Stephen Smallman, nós lemos assim: Antigo e Novo Testamento revelam um plano unificado de Deus, geralmente mencionado como aliança ou pacto da graça. A essência da aliança, como expressa em toda a Bíblia, é a declaração de Deus ao seu povo: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa passagem encontra-se literalmente de Gênesis ao Apocalipse. É isso que nós vemos de Gênesis a Apocalipse. Deus se tornando o nosso Deus e formando para si nós como seu povo. Basicamente isso. Sigamos. A aliança de Deus, então, revelada em pactos. A palavra aliança vem do verbo hebraico berit, que por sua vez significa contrato, estatuto, acordo e aliança. Possivelmente tem origem na palavra assíria barat, que significa cortar, e que, portanto, lembra das antigas cerimônias de aliança do Antigo Oriente Próximo. Deixa eu explicar isso para vocês. Pode parecer um pouco distante da nossa realidade, porque nós vivemos num tempo onde existe cartório, certo? Você vai firmar o contrato com alguém, o que é que você faz? Vai no cartório. As duas partes assinam, é homologado lá, é carimbado, é autenticado, e você está obrigado, por aquele documento, a cumprir a sua parte no contrato, e a pessoa, por aquele documento, está obrigada a cumprir a sua parte no contrato. Se alguém descumpre a sua parte no contrato, o que é que acontece? Ação judicial. Basicamente isso.
É isso que acontece em quase todos os contratos que nós temos, inclusive no contrato de casamento. Quando alguém descumpre a sua parte, rompe-se o contrato, entra-se em ação judicial para divórcio. Então, essa é a nossa ideia. Mas naquele tempo, no tempo bíblico, nos tempos de Abraão, tempos anteriores a Abraão, não existia cartório, obviamente. E se firmavam alianças de uma determinada maneira. Isso é encontrado, aqui eu citei, Antigo Oriente Próximo, isso é encontrado em literatura siríaca, é encontrado em literatura mesopotâmica, entre os babilônicos era praticado esse tipo de aliança, e também nós vamos perceber que é um padrão bíblico de alianças. Deus faz esse mesmo tipo de aliança com Abraão. Como é que era uma aliança então? Como é que se firmava uma aliança? Não era no cartório, obviamente. Então como é que se firmava uma aliança? Eu e o Gabriel temos um assunto em comum. Vamos fazer um acordo de paz. Ele é chefe, ele é rei de um povoado, ele é líder de um clã, eu sou líder de outro clã, nós vivíamos em guerra, mas agora nós vamos firmar uma aliança de paz. Então como é que a gente faz isso? A gente traz um animal, um cordeiro, um bezerro, qualquer outra coisa do tipo, e a gente fatia esse bezerro no meio, e a gente coloca as partes desse bezerro voltadas de frente uma para outra e faz um corredor entre as partes. E daí o que acontece? Eu passo no meio dessas partes, e enquanto eu passo no meio dessas partes, existe um tipo de obrigação que essa aliança nos traz, que deve ser recitada. Então, por exemplo, eu passo por entre essas partes, e o que vai ser dito é mais ou menos assim: eu estou obrigado por essa aliança a cumprir com os termos dela, com o Gabriel e com sua descendência perpetuamente, e se eu descumprir esta aliança, que aconteça comigo como aconteceu com esse animal. Ou seja, a aliança era um compromisso de vida, ou seja, enquanto eu viver eu devo honrar essa aliança, e de morte, porque se eu descumprir eu devo morrer, ok? E o Gabriel ia fazer a mesma coisa, ele ia passar entre as metades, ia firmar a aliança dele, e fechou, nós temos uma aliança. Então a palavra berit no Antigo Testamento, que é a aliança, ela traz a ideia sempre de cortar uma aliança, porque uma aliança era feita por meio de um corte, ok? Então firmar uma aliança é a mesma coisa que cortar uma aliança nesse contexto bíblico. Então, essa é a ideia de aliança, ok? É uma aliança de sangue, um pacto de sangue, que nos obriga na vida e na morte, ok? Deu para entender até aqui? Está tranquilo? Isso vai ser muito importante, vocês precisam manter isso na cabeça de vocês. Isso vai ser muito importante para o decorrer de tudo que nós vamos falar hoje. A fé reformada, então, vê 3 grandes pactos na Bíblia, que são essencialmente necessários para a nossa salvação. A gente percebe que a Bíblia, ela é dividida, digamos assim, ou ela nos revela, essa é a melhor palavra, 3 grandes pactos, 3 pactos essenciais para a nossa salvação, que são o pacto da redenção, o pacto de obras e o pacto da graça. Existem basicamente 2 perspectivas da teologia da aliança dentro da igreja cristã, ok? Existem outras perspectivas, são dispensacionalistas, mas elas não se enquadram aqui, elas enxergam a Bíblia de uma maneira diferente de nós. Mas existem 2 perspectivas da teologia da aliança dentro da igreja cristã, e o problema entre elas se encontra nesse pacto aqui, o pacto da graça, que é quando começa, quando termina, o que é pacto da graça, o que não é. E é aqui que nós vamos dedicar mais tempo, porque a nossa visão é aquilo que nós chamamos de clássica, ou seja, original, porque é a primeira, e as outras são derivadas dessa. Nós abraçamos a visão clássica. Então vai ser moleza para nós entendermos isso aqui, mas é aqui que a gente vai encontrar um pouco de dificuldade, e é aqui que eu gastei praticamente todos os slides da aula, ok? Então, aqui a gente, como não é uma coisa muito complicada de se perceber, eu gastei um slide para isso aqui e um slide para isso aqui.
e todos os outros eu gastei para isso aqui, que é a matéria de maior dificuldade que nós vamos encontrar hoje. Então são esses 3 grandes pactos que nós podemos perceber e que são revelados na Escritura Sagrada. Vamos adiante então para o pacto da redenção. O pacto da redenção tem como partes as pessoas da Trindade. Este pacto visa a salvação dos eleitos. Toda a trama da redenção seria impossível se na eternidade, no incomensurável conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não fosse feito um pacto redentivo. Se as pessoas da Trindade não tivessem decidido salvar pecadores, pecadores não seriam salvos. É basicamente isso. Tal pacto nos foi manifestado pela revelação que a Escritura deu da economia da Trindade. O que é? A gente não vai tratar da doutrina da Trindade hoje, mas o que é a economia da Trindade? Então quer dizer que um segurava o dinheiro aqui, o outro comprava lá? Não é as nossas noções de economia. Não é isso que significa. Economia a gente pode traduzir para os nossos dias basicamente como funções dentro do ser trino de Deus. A economia de uma família nos tempos antigos, em tempos bíblicos, era funções dentro da família, ok? Então quando a gente fala de economia da Trindade, a gente está falando das funções dentro da Trindade, funções distintas, porque nós temos um Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não morreu na cruz para nos salvar, o Filho morreu na cruz para nos salvar. Se nós dizemos que o Pai morreu na cruz, nós estamos desfazendo aquilo que a Bíblia nos ensina, porque quem morreu na cruz foi o Filho. Então, dentro da economia, ou seja, das funções dentro da Trindade, cada uma executa um papel importantíssimo na nossa salvação. Tudo bem até aqui? Vamos lá então. Então, esse pacto da redenção se manifesta nessas funções distintas da Trindade. O Pai é o originador da salvação, o Filho é o executor da salvação, e o Espírito Santo é o aplicador da salvação. Em outras palavras, Deus Pai nos elege, Deus Filho morre no nosso lugar como executor, e o Deus Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, cada uma das pessoas da Trindade age conjuntamente para a salvação dos eleitos. Isso é o pacto da redenção, ok? Então a gente não vai encontrar dificuldade aqui, ninguém vai discordar nesse assunto, ok? Então vamos lá, vamos ver onde que a Escritura Sagrada, basicamente eu escolhi 2 textos só, mas tem outros, mas onde a Escritura Sagrada nos mostra esse pacto da redenção então. 1 Pedro, no capítulo 1, do 1 ao 2, a gente encontra as seguintes palavras: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, ou seja, eleitos pelo Pai, função do Pai aqui, pela obra santificadora do Espírito Santo, ou seja, sendo preservados e aplicados na salvação pelo Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue, ou seja, a execução da salvação. A aspersão aqui traz a ideia de purificação, né? O batismo por imersão aí, os rituais de purificação na Escritura Sagrada, todos os rituais do Antigo Testamento eram por aspersão, rituais de purificação eram por aspersão, vocês sabem bem, aspersão, pingos de água. E aqui, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas aqui Pedro, ele está falando justamente isso, que Cristo é esse que asperge, é esse que executa a nossa salvação, que nos purifica, ok? Aspersão no seu sangue, é isso que nos purifica, é isso que nos salva. Graça e paz lhe sejam multiplicados. Então a gente vê aí o ser trino de Deus agindo na nossa salvação. Tranquilo. Sigamos. João 17, eu separei os versículos 2, o 6 e o 9, mas se você ler todo o texto de João 17, você vai perceber esse padrão no diálogo de Jesus com Deus na sua oração sacerdotal, ok? João 17, 2, nós lemos assim: pois lhe deste autoridade, está falando dele mesmo, né, do Filho, o Filho está falando do Filho, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade,
para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, no conselho eterno de Deus, o Pai deu alguns ao Filho. Pacto da redenção. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, a gente vê mais uma vez esses termos de Deus agindo desde tempos desconhecidos para a salvação do seu povo, para a salvação dos eleitos. Verso 9 do capítulo 17: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ou seja, eles estão cumprindo os termos desse pacto, ok? Até aqui tudo bem? Esse é o pacto da redenção, beleza? Foi fácil, né? Vamos para o próximo. Opa, perdão. O pacto de obras. Então, o pacto de obras foi feito com o homem no jardim do Éden. Abram lá suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2. Eu botei do 7 ao 9, gente, mas me desculpa, nós vamos adiante do 9, tá? Eu esqueci de corrigir. Eu vi já que estava errado, mas eu não corrigi. O pacto das obras é um pacto de iniciativa divina, então, imposta ao homem. Nesse pacto nós podemos ver algumas coisas. Vamos ver depois de ler o texto, ok? Então, Gênesis 2, nós vamos ler do 7 ao 17, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para o alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim e se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existe o bidélio e também a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. O homem tinha um motivo para estar lá, ok? Então o Senhor Deus ordenou ao homem o seguinte: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Ou seja, aqui nós vemos Deus firmando com o homem um pacto, um tipo de aliança, ok? As partes dessa aliança então, Deus e o homem, ok? Essas são as partes da aliança que nós encontramos aqui. As promessas dessa aliança: vida e comunhão. Existia uma árvore da vida no centro do jardim, para que o homem cultivasse a comunhão com Deus, ok? As condições desse pacto: perfeição e obediência. O homem deveria cumprir perfeitamente e obedecer à ordem de Deus. E as penalidades por se descumprir este pacto: morte e separação. O dia que dela comeres, certamente morrerás. E de fato foi isso que aconteceu. Adão experimentou a morte espiritual, ou seja, foi afastado de Deus, e também posteriormente a morte física, ok? Adão foi o único homem capaz de cumprir as exigências da lei. A lei poderia ser obedecida pela livre agência de Adão. Adão poderia sim escolher não pecar, ok? Porém, Adão pecou e experimentou todas as penalidades proferidas no pacto, ou seja, morte e separação. Não somente isso, como representante federal de todos os homens, ou seja, como cabeça de uma raça, as penalidades de Adão foram transferidas para toda a raça humana. Chamamos essa transferência de pecado imputado. Está peccato ali porque eu escrevi errado, mas se eu falasse assim, peccato imputado, é latim, vocês iam acreditar que eu sei.
Vocês iam acreditar, o pastor manja de latim, vocês iam achar. Mas não, eu escrevi errado, é isso aí, está errado. Mas se eu falo que peccato imputado é um termo latim, vocês acreditavam. Eu tenho certeza disso. Menos o filósofo ali, né? O filósofo manja de latim, daí não tem como enganar ele. Como é que fala pecado em latim? É assim mesmo, só com 2 T. É com 2 T, né? Viu? Se eu boto mais um T, é latim, gente. Mas assim é italiano. Assim é italiano? É. Mas é que o italiano é o latim moderno, né? É o latim moderno. Então, esse é o pacto de obras, ok? Tudo bem aqui também? Tudo bem mesmo? É tranquilo, falei para vocês. Agora que a gente entra em águas mais caudalosas, mais violentas, mais remexidas, mais alucinantes. Vamos lá, gente. Essa primeira parte aqui é tranquila. O problema é que vem depois disso. O pacto da graça é o pacto estabelecido entre o pai e o filho. As exigências de perfeição e total obediência foram requeridas e encontradas em Cristo. Aquelas exigências que foram feitas a Adão, Cristo cumpriu. As exigências do pacto de obras foram exigidas de Cristo, ok? Foram exigidas de Cristo. E nos foi dado pela graça por meio da fé em sua vida, ou seja, aquilo que, eu falei ontem muito sobre isso, né? Aquilo que nós não podíamos cumprir, Cristo cumpriu no nosso lugar, ok? Cristo cumpriu. Ele foi até as últimas consequências em relação ao pacto de obras, ele cumpriu todas as exigências desse pacto, e por causa desse cumprimento, ele nos entrega pela graça, mediante a fé, os méritos que ele conquistou por nós, ok? Este pacto trouxe a salvação definitiva aos eleitos e manifestou o triunfo do pacto da redenção. Ou seja, se Deus planejou salvar os eleitos, quando Cristo derrama os seus méritos sobre os eleitos, o pacto da redenção, de fato, foi cumprido, triunfou. O conselho de Deus, o desejo de Deus aconteceu, ok? As partes desse pacto, então, o pai e o filho, a promessa, existiam promessas desse pacto. Vamos ler Hebreus 10:5. Eu vou ler do 3 até o 5, tá? Diz assim: porém, por meio desse sacrifício se faz recordação dos pecados a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Ele preparou aquilo que viria. Cristo encarnou-se, ok? Cristo encarnou-se e ele resolveu parte do nosso problema. Isaías 47 vai falar, é uma profecia de juízo de Deus para a Babilônia. Babilônia foi quem destruiu Jerusalém, certo? Os babilônicos destruíram Jerusalém no exílio, destruíram eles. Acabaram com tudo, acabaram com o templo, levaram os poderosos da terra e tudo mais. E Deus está proferindo um juízo. E lá no versículo 6 ou 7 desse texto, se eu não me engano, no 4, alguma coisa assim. Vamos abrir lá, né, para mim não ficar falando, e daí é mais fácil. Versículo 4. Aí Deus está proferindo uma maldição, e no versículo 4, ele lembra das suas promessas. Ele diz: quanto ao nosso Redentor, o seu nome é Senhor dos Exércitos, Ele é o Senhor de Israel. Ou seja, é Ele quem nos resgata, é Ele quem nos salva. Existe uma promessa de salvação para esse povo, mesmo diante da maldição que foi colocada sobre eles. Então existe uma promessa de Deus de auxiliar nessa obra, de auxílio nesta obra de redenção dos pecados. E também existe a promessa de glória em triunfo em sua pessoa e obra. Se você ler João 12 e João 17, você lembra de João 17, no versículo 1 e 2, Jesus vai falar: Pai, chegou a minha hora, me glorifica com a glória que eu tinha antes. Ou seja, Jesus está falando, olha, que a glória que eu tinha na eternidade brilhe agora diante dos homens, certo? Glória e triunfo eram promessas de Deus. As condições para se cumprir esse pacto: ser nascido de mulher e sujeito à lei. Gálatas 4, do 4 ao 5. Vamos abrir lá?
Gálatas 4, do 4 ao 5, diz assim: Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus Cristo, nascido de mulher, debaixo da lei, cumpriu esses termos. Ele cumpriu as condições para nos resgatar e nos dar a adoção de filhos. Outra condição era assumir e desempenhar as condições rompidas e todas as responsabilidades incorridas no pacto de obras. Ou seja, ele precisava cumprir a lei. Mateus 5, 17 e 18. Vamos ver o que Mateus 5, 17 e 18 diz. É o próprio Cristo falando. Ele diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma letra só ou um traço da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus está falando, não vim para abolir a lei, eu vim cumprir. Eu sou o cumpridor da lei. É interessante que ele fala, nenhuma letra ou um traço, é traduzido por um traço, né? Mas ali é nem um i, no caso é um iota. Iota é a menor letra do alfabeto grego. Ele é um i sem ponto. Então é um traço mesmo. Então quando eles traduzem nem um traço da lei, o que o autor do Evangelho, Mateus, escreveu em grego, é que nem uma letra, nem mesmo um iota, nem a menor delas, nem a menor das letras do alfabeto, no caso, nem a menor das letras da lei vai ser descumprida. É isso que eles estão querendo falar. É bem interessante. E outras condições. Sofrer a penalidade de morte incorridas pela, está errado ali, quebra do antigo pacto. Ou seja, quem peca tem que morrer, né? Então Jesus assume sobre ele as penalidades da morte. Isaías 53, que todo mundo conhece, né? Você conhece Isaías 53? A gente canta ali e tudo mais, né? A música aqui no culto, Isaías 53, é uma paráfrase do texto, mas o texto vai falar que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e tudo mais. Ou seja, ele recebeu sobre si a penalidade pelos pecados. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que Deus tornou pecado por nós, pecato por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, ou seja, em Cristo, este que foi feito pecado, nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, ele se tornou pecado. É interessante o texto de Gálatas, vamos abrir lá, também é importante que nós leiamos. Gálatas 3, 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ou seja, Cristo tomou sobre si essa maldição que era nossa, ok? Efésios 5 agora, no verso 2, nós lemos assim. Google sempre fazendo essas coisas com a gente, né? Ou a Siri, né? Não sei. Inteligência artificial. Andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como uma oferta e sacrifício com aroma suave. Ou seja, Cristo se tornou oferta pelos pecados, pelos pecados, né? Isso vai ficar na minha cabeça agora, gente. Como oferta pelos pecados, ok? Tudo bem até aqui? Sigamos. Com relação ao pacto da graça, Rod diz o seguinte: Cristo, como rei mediador, administra a seu povo os benefícios do seu pacto. E por sua providência, sua palavra e seu espírito, ele nos faz individualmente recipientes dessas bênçãos, consoante a sua vontade.
Tais benefícios ele oferece a todos os homens no Evangelho. No caso do seu próprio povo, ele opera nele a fé e como seu fiador se compromete com eles e faz o bem a tudo o que é comunicado através de sua agência. Veja, você já teve que pedir fiador para alguma coisa? Já, né? Quando a pessoa se compromete de fiador para outra, ela está assumindo a responsabilidade por qualquer problema que a outra pessoa cause, certo? Ou seja, se a pessoa for um zero à esquerda, tu está ferrado. Em outras palavras, é basicamente isso. Cristo é o nosso fiador. Você já parou para pensar que desgraça que ele fez com a vida dele? Cristo é o nosso fiador. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não fosse isso, estaríamos perdidos. O pacto da graça, meus irmãos, segundo nós acreditamos, ele tem início em Gênesis 3,15. Ou seja, Deus estabelece esse pacto da graça logo depois do pecado do homem. Adão cai, Gênesis 3, peca, ele e Eva. Deus está proferindo as maldições sobre a Eva, sobre Adão, sobre a terra, sobre a serpente. Mas enquanto Deus está proferindo essas maldições, ele profere uma promessa, o Messias. E ali nós acreditamos que se inicia o pacto da graça. E nós vemos esse pacto da graça sendo administrado em duas administrações, a da antiga aliança e a da nova aliança. E nós percebemos que essas administrações não são interrompidas, elas continuam. O Deus que prometeu coisas lá no Antigo Testamento continua cumprindo as suas promessas no Novo Testamento, as mesmas promessas que ele se comprometeu. Deus não tem dois povos, Deus não tem duas narrativas, ele tem um povo, que é a sua igreja, formada pelas alianças dele no pacto da graça, ok? Dito isso, sigamos. A administração desse pacto da graça foi revelada de muitas maneiras no Antigo Testamento. A aliança noética, abraâmica, davídica e algumas renovações de alianças. Ou seja, você vai ver os profetas fazendo renovações de alianças, Ezequiel, você vai ver Jeremias, né? A nova aliança sendo prometida e tudo mais. Então, a gente vê essa administração sendo exposta de diversas maneiras no Antigo Testamento. E nós vamos observar algumas delas, ok? As principais para a compreensão do nosso estudo, ou seja, as que nós vamos nos deter, nós não vamos nos deter em todas elas, nós vamos nos deter nas principais para a compreensão daquilo que nós estamos falando hoje, são as seguintes. A primeira é os primórdios do pacto da graça, ou seja, o início desse pacto, o start desse pacto, que é o proto-evangelho, ou seja, o protótipo do evangelho no Messias prometido. Não sei se vocês já perceberam, abram sua Bíblia lá em Gênesis 3,15. Mas em Gênesis 3,15 nós temos o protótipo do evangelho, gente, é a promessa de Jesus Cristo, é a promessa do Messias, ok? É a promessa do Messias. Já é o evangelho sendo pregado a Adão e Eva. Olha só que coisa maravilhosa. Adão e Eva pecam e Deus prega o evangelho a eles. Deus promete a salvação. Deus prega o evangelho a Adão e Eva. Veja só. Gênesis 3,15. Deus está proferindo a maldade sobre não é maldade, maldição sobre a serpente. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o que Deus está prometendo nesse texto, gente, é a vinda do Messias. O Messias que pisaria a cabeça da serpente. A serpente que trouxe e infectou os homens com o seu veneno, ok? Satanás fere o calcanhar de Cristo na crucificação. E Cristo destrói os poderes de Satanás na ressurreição. É basicamente isso. A promessa do Evangelho está aqui. O Evangelho está aqui.
E aqui é o início desse pacto de Deus, da graça. Esse progresso salvador de Deus na história começa aqui, ok? O homem quebra o pacto de obras e Deus, na sequência, institui então o pacto da graça, a forma como ele salva pecadores, ok? A gente vê o pacto da graça com Noé. Vamos abrir os textos lá? Então, nesse pacto da graça com Noé, nós vemos o seguinte: em primeiro lugar, a graça eletiva de Deus. Deus estabelecendo um relacionamento com Noé. Veja o que diz o verso 8 do capítulo 6 de Gênesis. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor agraciou Noé, ok? Se você ler o verso 5, você vai perceber que o panorama da humanidade era meio triste. Diz assim: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. E no verso 8 o que nós lemos é: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus, com sua graça eletiva, vai a Noé, e Noé encontra graça aos olhos de Deus, ok? Continuando então, uma promessa: a preservação de Noé e de sua família. Todos entraram na arca e foram preservados. Quem encontrou graça aos olhos do Senhor? Quem? Noé. Quem foi preservado? A família. A família toda foi preservada. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, mas quem subiu à arca? Todo mundo, a esposa e os filhos, ok? A gente vai ver um texto correlato com esse, lá em Hebreus 11 depois, que fala a respeito disso aqui, mas é só depois. Mas Noé, ele encontra graça aos olhos do Senhor, e o Senhor salva Noé e sua família, preserva Noé e sua família na arca, e também os dá um mandato muito peculiar. Veja o que diz Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Vocês lembram para quem Deus tinha dado esse mandato primeiramente? Para quem? Para Adão e Eva. Deus recapitula o seu mandato, ou seja, o mesmo padrão, mas Deus está fazendo isso por meio de Noé e de sua aliança com Noé. A promessa então é essa bênção sobre a família de Noé. A família de Noé vai ser abençoada para multiplicar e encher a terra, ok? Seguimos. Deus dá um sinal dessa aliança, ok? Deus firma essa aliança com Noé pela sua graça, e ele dá um sinal para essa aliança. E qual é o sinal da aliança que Deus fez com Noé? O arco-íris. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o arco-íris não é o símbolo do LGBT. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. E nós vamos ver o estabelecimento, então, dessa aliança. Vamos ver o estabelecimento dessa aliança. Aqui, desse sinal da aliança, no caso. Aqui no capítulo 9, dos versos 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Deus também disse a Noé e seus filhos. Veja, Deus sempre se dirige a Noé e a sua família, ok? Isso é um padrão. Deus disse a Noé e aos seus filhos: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Ou seja, essa aliança é para além deles. E com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado, com todo animal selvagem, com todos que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós e com todo ser vivo que está vivo por gerações perpétuas. Grave essa palavra: perpétuas. É inalterável. Pensei que alguém tinha caído. É inalterável, certo? Existe uma perpetuidade nessa aliança. Ela é inquebrável, ela não pode ser quebrada, certo?
Deus prometeu. E ele diz, por aliança, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, ele será um sinal de aliança entre mim e a terra. Ou seja, Deus firmou aliança com Noé e com todos os seres vivos aqui nesse contexto, Noé, sua descendência e todos os seres vivos e com a criação em si. E qual é o sinal dessa aliança? Perpétua, uma aliança que não muda, o arco-íris. A gente continua vendo o arco-íris hoje, certo? Sempre que nós vemos o arco-íris, é Deus demonstrando que a sua aliança continua valendo, é perpétua. A gente está falando, gente, aí, olha, de pelo menos 5.000 anos, de Noé até nós. A aliança de Deus continua intacta. Ele não vai destruir a terra por meio das águas do dilúvio. Nós temos uma imagem, uma das imagens do trono do Senhor em Apocalipse, revela que no trono do Senhor tem o quê? Um arco-íris. É a imagem da perpetuidade de Deus com as suas alianças. Deus permanece fiel perpetuamente a essa aliança que ele fez com Noé. E nós provamos disso. Nós somos abençoados por essa aliança. Deus não vai fazer isso aqui afundar, todo o mundo conhecido afundar, porque ele prometeu, e pronto, a gente acredita nisso. Não quer dizer que não possa chover fogo, é outra coisa. Não que as perspectivas sejam melhores, né? Mas o que é uma ironia, é claro, mas o que eu estou falando é que Deus prometeu. E o sinal dessa promessa, o sinal dessa aliança é o arco-íris, certo? O que nós podemos perceber aqui? Que Deus fez isso por sua própria vontade e soberanamente. Ele foi até Noé, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, não por algo que ele fez. Noé não era bom o suficiente, Deus deu graça a Noé, então Deus fez isso soberanamente. Nós podemos perceber que por Deus ter dado graça a Noé, Deus deu graça a toda a sua família, e salvou toda a família de Noé, certo? Mas ele se refere a Noé. E também vemos que o sinal dessa aliança é perpétuo, Deus continua fiel à sua aliança, ok? O pacto da graça na vida de Abraão, então, vamos permanecer em Gênesis, e agora nós vamos para Gênesis 12, e esse aqui é o que vai ser mais importante para aquilo que nós vamos tratar hoje. Nós não vamos tratar de nenhuma outra aliança, no caso do Antigo Testamento, né? A gente vai parar em Abraão praticamente, a gente vai fazer algumas alusões à aliança sinaítica, mas a gente vai parar em Abraão. Vamos lá então, o pacto da graça na vida de Abraão. Nós vemos a graça eletiva e a primeira promessa de Gênesis, em Gênesis no capítulo 12, do 1 ao 3. Gênesis 12 é o chamado de Deus a Abraão. Abraão entra em cena aqui em Gênesis 12, ok? Não tinha Abraão antes de Gênesis 12 na narrativa bíblica. Ele entra em cena em Gênesis 12, tá? E aqui a gente vê Deus então chamando Abraão para um relacionamento consigo. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então nós vemos, além de Deus chamar Abraão para um relacionamento, uma promessa. A promessa da bênção de Deus sobre Abraão e de uma prole, certo? É interessantíssimo, porque Deus abençoar alguém tem um peso gigantesco, gente, que a gente não tem ideia. A nossa cultura não entende o que é ter a bênção de Deus sobre alguém, como a Bíblia relata. A gente pensa em bênção em termos, bênção vó, né? É isso que a gente pensa que, tipo, bênção é isso, bênção vó, daí pode sentar na mesa, entendeu? Bênção vó, aí pode entrar na casa, ou pode ir embora. Não, agora Deus, meu avô me abençoou para mim ir embora da casa dele. São essas as noções que nós temos de bênção, certo? Mas quando Deus abençoa alguém, quando Deus diz, eu te abençoarei, é como se Deus tomasse para si a responsabilidade sobre essa pessoa. Você está entendendo? Depois Deus vai se revelar, nós vamos ler até na sequência, Deus vai se revelar para Abraão, vai voltar a falar com Abraão, ele vai falar: Abraão, eu sou teu escudo. Eu sou teu escudo.
Você está entendendo? Porque existe uma relação muito grande entre a bênção de Deus e o cuidado. Essa relação é muito íntima, ok? Sigamos então, o primeiro pacto e uma segunda promessa, e aqui nós vemos o pacto. Gente, esse texto é maravilhosamente belo, de verdade. Nós vamos ler o capítulo 15 inteiro, ele é muito importante para nós hoje, muito mesmo, assim como o capítulo 17, que nós vamos lendo depois, mas o 15 é muito importante também. Veja, assim diz a palavra de Deus: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: assim será tua descendência. Veja o verso 6, esse verso é muito importante para nós, ele vai aparecer no Novo Testamento, ok? Ele é muito importante para nós. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça, ok? Essa é toda a nossa doutrina de justificação pela fé, gente, está aqui. Esse texto é muito importante. Verso 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. E Abrão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? E ele respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Vocês já estão se ligando que ritual que está acontecendo aqui, né? Continuamos. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres. Abraão as espantava. Ao pôr do sol caiu um sono profundo sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor Deus disse a Abrão: saber com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Saber também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais e serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Veja agora, gente, que coisa maravilhosa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Veja só, gente, quem passa no meio daqueles animais? É Deus. Abraão não passa no meio deles. Deus se compromete com a sua aliança sem exigir nada do outro lado. Você está percebendo isso? Deus passa no meio daquelas partes, e o que Ele quer dizer quando Ele passa no meio daquelas partes é: eu estou comprometido com você, com a minha vida. A minha vida está comprometida com você. Gente, isso é maravilhoso. Não foi isso que a gente viu na cruz do Calvário? Não foi isso que a gente viu na cruz do Calvário? Deus está comprometido com Abraão ao ponto de, se preciso, morrer. Deus está comprometido à sua palavra, a palavra de abençoar Abraão, de ter um povo gerado pela fé que Abraão teve com sua própria vida. Deus está comprometido com isso. Não foi diferente com Noé.
O sinal com Noé era um arco. Gente, qual que é a noção de arco para os povos primitivos? É um arco e flecha. E o arco está apontado para onde? O arco está apontado para Deus, está apontado para o céu. Olha, se Deus descumprir os termos dessa aliança, o meu arco está apontado contra mim. Vocês estão entendendo? Isso é maravilhoso, isso é belo, isso é lindo, lindo de morrer. Então, a gente vê o primeiro pacto, ou Deus firma esse pacto com Abraão e dá uma segunda promessa: eu vou dar essa terra para vocês, descendência e terra, certo? Existem descendentes de Abraão pela fé, e a terra nós estamos aguardando a nova Jerusalém celestial. Mas são promessas que nos tocam também, ok? Não existiu quebra nas promessas de Deus, as promessas permanecem as mesmas. A gente só precisa interpretá-las, certo? Então, sigamos. Uma segunda aliança e uma terceira promessa. Eu vou ler depois o texto do 1 ao 14, então não vou ler o 9 agora, eu só ressalto o 9 depois na leitura, tá bom? Então foi uma segunda aliança e uma terceira promessa. E daí, Deus dá o sinal da aliança, como Ele deu com Noé, Ele dá um sinal para essa aliança com Abraão, que é a circuncisão como marca de um povo escolhido. Veja, é muito interessante que você entenda que quando a gente vai ler o Gênesis 17 agora, do Gênesis 12 até o Gênesis 17 são 25 anos, gente. Tá? A promessa de Deus foi feita 25 anos atrás, Abraão não tem um filho ainda. Então, Abraão tenta por outros meios ter um filho. Você sabe que outro meio foi, né? Pegou sua serva Agar lá e meteu bronca. Nasceu Ismael. Mas não era por este meio que Deus havia prometido abençoar Abraão, certo? Então, visto que Abraão, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo o pacto, mesmo tendo tido uma aliança com Deus, Deus dá um sinal perpétuo para que Abraão nunca se esqueça das promessas de Deus, para que Abraão nunca se esqueça deste selo, que Abraão nunca se esqueça deste pacto, dessa aliança que Deus fez com ele e que era perpétua, uma aliança que deveria durar, que deveria ser observada, ok? Então Deus dá um selo, um sinal, e nós vamos ler Gênesis 17, do 1 ao 14 então. Vamos lá. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e a tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei Deus deles. E Deus também disse a Abraão, quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua futura descendência pelas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido na sua casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim, a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do meu povo, pois violou a minha aliança. Gente,
Vamos analisar um pouco o que é que está acontecendo aqui. Deus faz uma aliança perpétua com Abraão e a sua descendência, certo? É isso que nós vemos aqui. Está muito claro isso. Deus repete isso várias vezes. Assim como com Noé e sua descendência aqui, Deus é muito enfático com Abraão. Essa aliança é perpétua, verso 7. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência. A aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o seu Deus e o Deus da tua descendência. Certo? Deus está firmando esta aliança com Abraão e com a descendência de Abraão. E ele dá o sinal desta aliança. E o sinal desta aliança é o corte do prepúcio. Este é o sinal da aliança. O povo seria marcado como povo da aliança com o corte do prepúcio. Com que idade as pessoas deveriam ser marcadas da aliança? Assim que nascesse. Nasceu 8 dias, corta o prepúcio, certo? Ou seja, Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Mas os filhos de Abraão deveriam ser circuncidados pela fé do pai. Não é isso que a gente vê? 8 dias uma criança não crê. Ou crê? Acho que não, né? Mas elas deveriam ser marcadas pela fé do pai delas. Elas deveriam ser marcadas como o povo da aliança. E veja, não somente as crianças, mas os escravos. Ó, você tem um servo que trabalha aí na sua casa, que carrega a sua água, marca ele também. Olha só a profundidade disso que Deus está firmando com Abraão e com a descendência de Abraão perpetuamente. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. E isso nos toca de maneira maravilhosa. Vamos lá. Sigamos. E agora as coisas ficam mais complexas. Vamos lá, está ficando bom o negócio. Está claro para vocês até aqui? Está claro para vocês até aqui? Até aqui, muito bom. As implicações desse pacto da graça, então, no povo da aliança. Tendo sido prometido a Abraão e seus descendentes a perpetuidade da bênção divina, israelitas sempre incluíam as crianças como parte do povo da aliança. Os israelitas sempre incluíam as crianças como parte do povo da aliança. Nasceu 8 dias, está marcado por essa aliança, é parte da aliança, é parte do povo da aliança. Inclusive quem não fosse marcado tinha que ser tirado do povo, ou seja, era obrigado que fosse marcado. Por quê? Porque eles reivindicavam as promessas de Deus firmadas na aliança que Deus fez com Abraão, o patriarca, né? O pai deles e nosso pai também. Então veja, Hebreus 9, do 19 ao 20, o autor de Hebreus aqui, que eu não arrisco dizer quem é, que eu acho que foi Barnabé, mas eu não arrisco dizer quem é, o autor de Hebreus aqui, ele vai apontar para a recapitulação da lei em Deuteronômio, ok? Ele está falando de um episódio que aconteceu tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, é disso que ele está tratando. Vamos ler, diz assim Hebreus 9, do 19 ao 20. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, para quem Moisés proclamou os mandamentos da lei? Todo o povo. Levou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de ísopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês me obedeçam, que vocês obedeçam. Ou seja, em quem Moisés asperge o sangue da purificação? Em todo o povo. É o sangue da aliança, é isso que ele está dizendo, certo? Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. E ó, todos vocês estão marcados por isso. Todos vocês, todo o povo. Não tinha exceção. Os idosos não podiam ter ficado na tenda, certo? As crianças de colo estavam com suas mães. Os adolescentes estavam lá, eles não estavam, sei lá,
uma assembleia para adolescentes. Não, todo o povo estava reunido diante de Deus, diante da assembleia do povo de Deus, e Moisés então faz esse ritual. Vemos 1 Coríntios, a coisa fica mais séria. Vamos ler 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Que nuvem e que mar? A nuvem que guiou esse povo diante do deserto, certo? Vocês lembram que tinha uma nuvem que guiava o povo, que guardava o povo do calor do deserto e tudo mais? Protegia esse povo? Então todos eles estiveram sob essa nuvem e todos passaram pelo mar. Os hebreus passaram pelo mar livremente. Quem ficou para trás, quem foi afogado foram os egípcios. Ok? Sigamos. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Foram batizados. Quem foi batizado na nuvem e no mar? Todo o povo, sem exceção. Todo o povo da aliança foi batizado na nuvem e no mar. Eles foram mergulhados no mar? Não, né? Obviamente, porque o mar estava aberto. Eles mergulharam numa nuvem? Obviamente. Então, os imersionistas que me desculpem, mas, né? Estou brincando, mas é verdade. Vamos lá. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Continuando. Gente, isso aqui é mais sério ainda. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha só o que Paulo está falando. Gente, duas coisas são importantes a respeito da Bíblia. A gente precisa ler o Antigo Testamento com o olho no Novo, e a gente precisa ler o Novo com o olho no Antigo. Não são dois livros, é um só. Não são dois povos, é um povo só. Então a gente lê o Antigo com os olhos no Novo e o Novo com os olhos no Antigo. Certo? Vamos perceber o que é que está acontecendo aqui. Paulo interpretando o que aconteceu. Ele está dizendo que aquele povo, todos do povo, comeram de alimento espiritual, beberam de bebida espiritual, porque eles bebiam de Cristo. Ou seja, Cristo estava sobre todos do povo. As bênçãos da aliança, a presença de Deus, estava sobre todo o povo. O maná era para todos. A água que vertia da rocha era para todos. As bênçãos de estar aliançado com Deus era para todos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Se você parar para pensar, é interessantíssimo que daí Jesus vem e ele diz para os fariseus: eu sou o pão da vida. Fala, ó, aquilo lá era uma sombra da realidade que sou eu. Eu sou a água viva. Aquilo lá era uma sombra, eu sou a realidade. É maravilhoso. E Paulo está falando justamente isso, olha, eles comeram daquilo que era Cristo. Daquilo que era a realidade. Era uma sombra, era uma promessa, era um tipo. Mas eles provaram, mesmo que sendo um tipo, mesmo que sendo uma sombra, eles provaram de Cristo. Todo o povo provou de Cristo. Vocês estão percebendo? Isso é maravilhoso, gente. Agora vamos ver Deuteronômio. Sigamos. Deuteronômio 29, do 9 ao 15. Diz assim, gente, isso aqui é maravilhoso. Vamos lá. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, do seu Deus. E aqui ele vai dizer quem são todos, ok? Os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais, e todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos, suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Quem é que está diante de Deus em aliança aqui? Todo mundo, todo o povo. Os homens destacados, os líderes do povo. E quem? Seus filhos,
suas mulheres e os estrangeiros. Olha a continuação disso. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Quem é que está entrando em aliança com o Senhor, o seu Deus? Todo o povo. A aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados. Olha a promessa vindo à tona aqui, gente. Abraão, Isaque e Jacó. Deus está afirmando uma promessa com todo o povo, baseado numa promessa que Deus já havia feito para Abraão, de abençoar todos os seus descendentes. E aqui Deus deixa toda a descendência dentro da mesma aliança. É todo o povo. São os homens, são as mulheres, são as crianças, são os idosos, os destacados, os estrangeiros, os servos. Todos aqueles que estão no povo estão sendo abençoados pela aliança. Estão inseridos nessa aliança. Vocês conseguem perceber isso? Está aqui, está claro. E a aliança está baseada no quê? Na promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje, ou seja, com aqueles que virão. Com a descendência que virá. Isso é maravilhoso. Então existem implicações do pacto da graça no povo da aliança. Deus faz um pacto da graça que atinge todo o povo da aliança. Todinho ele. Não são partes do povo. Deus entra em aliança. Gente, a gente precisa, para entender bem isso, a gente precisa ter duas coisas em mente. Em primeiro lugar, a condição humana. Qual que é a condição do homem? Depravação total. A gente já viu isso, certo? E outra coisa que a gente tem que ter em mente, como Deus salva os homens? Pela graça. Nenhum homem, adulto ou criança ou idoso, tem prerrogativa de escolher a Deus racionalmente, a não ser que Deus o escolha. Ou seja, a gente precisa ter isso na mente. Ah, mas as crianças dentro desse aspecto do pacto aqui, um bebê de 8 dias não poderia escolher estar na aliança. Mas ninguém escolheu estar em aliança. Ninguém escolhe. Nem adultos e nem crianças. Abraão não escolheu isso, Deus escolheu Abraão. Noé não escolheu isso, Deus escolheu Noé. Moisés não escolheu isso, Deus escolheu Moisés. Vocês estão entendendo? Isso é bem importante mesmo, que vocês tenham essas imagens na mente. A depravação do homem e a forma como Deus salva pecadores. E isso está demonstrado aqui, E está demonstrado no pacto da graça. Adão e Eva tinham pecado. Deus dá a solução. Foi Deus que deu a solução. Não foi Adão e Eva que buscaram uma solução para o pecado. Antes eles fugiram de Deus. Deus foi Adão e Eva e Deus deu a promessa. Deus iniciou o pacto da graça. E é assim que Deus faz. Ok? Vamos seguir? Portanto, por que bebês eram circuncidados sobre essa administração do pacto da graça? Em primeiro lugar, porque Deus ordenou. Em segundo, porque Deus disse que as crianças faziam parte da aliança. Em terceiro, porque eles compreendiam a promessa como um meio de bênção para si mesmos e para seus filhos. E em quarto, porque eles reivindicavam o propósito de Deus de restaurar famílias em sua obra da redenção. Simples assim. Bryan Chapell vai dizer o seguinte: na cultura contemporânea, nós não estamos acostumados a enxergar o chefe da família como alguém que decide compromissos espirituais de todos os seus membros dependentes. A gente não está acostumado a isso. Gente, o máximo do máximo, você viveu numa casa onde seu pai disse assim: enquanto você morar debaixo desse teto, tatuagem não. Não foi? Enquanto você morar debaixo desse teto, se tu botar um brinco nessa orelha, eu arranco no tapa. Não é? No máximo foi isso. Mas seu pai não falou: enquanto você morar nessa casa, você vai viver debaixo da aliança de Deus. Eu duvido que seu pai tenha falado isso para você.
aqui nessa casa, nós andamos conforme a aliança. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você está obrigado a viver debaixo dela. Eu duvido. Eu duvido. Porque a gente não tem essa noção. A gente não tem essa noção. Nos nossos dias isso não é comum. Porém, continuando o texto, na perspectiva bíblica, o chefe da família a representa perante Deus e a compromete com o seu culto. O papel representativo dos chefes da família tem grande precedente bíblico e ricas implicações tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos ler esses textos. Vamos lá. Efésios 5, texto muito conhecido de nós. Ele é muito importante para essa compreensão. Efésios 5, 25 diz assim: Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo está fazendo a ligação de homens e Cristo. Função marital com a função de Cristo, certo? O que é que Cristo faz quando se responsabiliza pela sua igreja? Cristo coloca a igreja debaixo do seu cuidado espiritual, certo? Ele santifica, ele purifica, ele traz ela à santidade, certo? Ou seja, ela está debaixo do cabeça. O cabeça é santo e a igreja se torna santa, certo? Naturalmente, nós precisamos assumir que, se Paulo está fazendo esse paralelo de Cristo e dos homens, os homens também devem ter essa função no seu lar. A função do marido, como cabeça do seu lar, é levar a sua esposa a esse lugar, do lavar regenerador da palavra, de santificar, de apresentar como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lá no capítulo 6, verso 1 a 4, Paulo vai falar da mesma coisa a respeito dos filhos. Olha, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então existe uma obrigação dos pais cristãos, que é criar os seus filhos dentro da aliança, ok? Hebreus 11, 7. Vejamos aqui, nós voltamos em Noé. Lembra que eu falei que a gente ia falar de Noé? Então a gente vai falar de Noé agora. Hebreus 11, 7 diz assim, a palavra de Deus: Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Noé, por um ato, pela sua fé, salvou a sua família. Pela sua fé ele salvou a sua família. Ok? Então, o que o Bryan Chapell está falando é justamente isso. A prerrogativa de cuidar espiritualmente, de se responsabilizar espiritualmente, de guardar a casa e obrigar a casa à aliança, era uma prerrogativa do homem, do representante do lar. Ok? E o povo de Israel entendeu isso muito bem. Muito bem. Muito melhor do que nós. Na verdade, não tão melhor assim, porque se você vê final de Josué e começo de Juízes, é uma tristeza sem fim. Porque Josué diz, tá? Chamando o povo a uma renovação da aliança. E ele vai falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, aqui nós vamos cumprir a aliança. O povo diz, não, nós também faremos isso. Juízes no capítulo 2 a gente vê o quê? E o povo, os homens de Israel deixaram de ensinar os seus filhos na aliança do Senhor. E se desviaram. E Juízes, gente, é uma espiral descendente. Os primeiros juízes são moralmente melhores. E enquanto vai passando o juiz, ele vai se tornando cada vez pior. Um dos últimos juízes que a gente tem é Sansão. Para que pior do que Sansão? É uma escala descendente. Até que depois Deus renova a aliança em Davi. Então Deus progressivamente vai... Mas a gente não vai chegar lá. Mas é só um aspecto daquilo que eu estou falando. A relação então entre sinal e selo. Vamos lá. Uma vez que a aliança foi feita para manifestar o derramamento da bênção de Deus sobre
Eu não consigo ler lá em cima, me perdoem. Sobre os que nele depositaram a sua fé, por que Deus mandou Abraão circuncidar todos os homens de sua casa, mesmo antes deles conhecerem a aliança da fé em Deus? Por quê? Se Deus deu a aliança a Abraão como resultado dele ter crido, por que com os descendentes de Abraão não foi assim? É uma boa pergunta, não é? Ora, Abraão creu, isso foi acreditado como justiça. A gente leu isso. Mas depois de Abraão, a gente não vê esse padrão mais dos filhos de Abraão crendo isso ser acreditado como justiça. A gente vê que pela fé de Abraão, os filhos de Abraão são marcados na aliança. É isso que a gente vê, certo? Esse é o padrão que a gente vê de Abraão em diante. De Abraão em diante é esse padrão que a gente vê desse pacto da graça. Por quê? Romanos 4,11 diz assim: assim, ele recebeu a circuncisão como sinal. Abraão recebeu essa circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Ou seja, ele creu em Deus e isso foi acreditado como justiça, Deus selou Abraão. Quando ainda não fora circuncidado, ele recebeu as promessas antes da circuncisão, certo? Então, por quê? Que com Abraão foi assim e com os outros não, né? Vamos tentar explicar isso. A imagem do selo que Paulo tem em mente, quando ele fala de selo da justiça aqui, é o lacre afixado a um documento marcado como um anel de sinete que autenticava a validade e o conteúdo do documento. O selo funcionava como um penhor visível apresentado pelo seu autor para garantir que ele honraria o que tinha contratado fazer no documento quando as condições acordadas fossem preenchidas. Então, basicamente assim, sabe aquele tipo de anel selo? Pinga umas gotinhas de vela lá e tem um brasão da família, ou seja, para representar, é daqui que está vindo. A pessoa que escreveu isso aqui se responsabiliza por isso, ok? Então essa ideia de selo, alguma coisa que lacra uma responsabilidade, é isso que Paulo tem em mente quando ele está falando de selo, ok? Sigamos o texto. Fosse preenchidas. A circuncisão era a maneira de Deus marcar seu povo com uma promessa visível de honrar a sua aliança para com aqueles que expressavam a sua fé. Obviamente, a criança não expressava a sua fé, porém os seus pais expressavam. Essa expressão de fé reivindicava as promessas do acordo feito: serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Por essa razão, Deus não exigia que os pais das crianças esperassem até que elas pudessem expressar fé antes de ordenar-lhes ministrar o sinal do pacto, pois o sinal também era um selo este que dava aos pais o direito de reivindicar que seus filhos também seriam beneficiados pela aliança. Então é basicamente isso que Deus ordena a Abraão. Ele dá o selo, certo? A circuncisão, e ele ordena que Abraão faça isso. Ou seja, Deus, além de dar o sinal, ele ordena que Abraão reivindique os direitos da aliança sobre sua descendência. Foi Deus quem ordenou. E Deus diz: olha, esse sinal é de uma aliança perpétua entre mim e os teus descendentes. Eu serei o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. Ele vai falar: com 8 dias de vida, corte o prepúcio. Aquele que não cortar o prepúcio não pode estar no meio do meu povo. Ou seja, Deus dá o sinal e ele dá a ordenança: faça, pratique, ministre esse sinal sobre todas as crianças no meio do seu povo. Entendido até aqui? Sigamos. A continuidade, então, dessa aliança no Novo Testamento. Teria a aliança da graça perdido a sua validade no Novo Testamento? Cremos que não. A graça e a fé que operaram na aliança da graça do Antigo Testamento são as mesmas no Novo Testamento. A gente lê em Romanos 4,3 que Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Ou seja, Paulo, para falar da fé, da justificação pela fé, apela para quem? Abraão. Certo? Sigamos. O pai na fé é o mesmo. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Romanos 4,11.
Então, Abraão é o pai daqueles que creem. O pai na fé é o mesmo. O mediador da aliança também é o mesmo. Vamos ler o que o texto de Gálatas 3 vai dizer. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo vai dizer agora, gente. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você está entendendo o que Paulo disse? Paulo está falando assim, olha só, Paulo está falando o seguinte, se vocês são mesmo de Cristo Jesus, isso significa que vocês são descendentes de Abraão. E se vocês são descendentes de Abraão, vocês são herdeiros das mesmas promessas que foram feitas a Abraão. É isso que Paulo está dizendo. É isso que está escrito ali, pelo menos, e na tua Bíblia aí. Pode abrir se tu quiser. Então é isso que está dito. Os sacramentos da antiga aliança, diferindo na forma, têm o mesmo sentido. Quais eram os sacramentos do Antigo Testamento, gente? Vamos lá. Circuncisão e Páscoa. Quais são os sacramentos do Novo Testamento? Batismo e ceia. São os mesmos sacramentos, os mesmos. Eles diferem na forma, mas eles significam a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos ver o que Paulo diz em Colossenses 2,11. Nele, ou seja, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Que circuncisão é essa que Cristo faz em nós? Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Qual que é a circuncisão que Cristo opera nos filhos de Deus agora? O batismo. Qual que é o selo da aliança? Qual que é o selo nos herdeiros segundo a promessa? O batismo, gente. E aqui, Paulo está falando que a circuncisão é o batismo. É isso que Paulo está dizendo. É isso que está escrito ali. Sigamos. 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, diz assim, eu cortei o texto, obviamente, né? Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa. Paulo está falando de que festa aqui? Aludindo à Páscoa, do Cordeiro Pascal, que foi imolado e que foi colocado sangue no batente da porta, o anjo da morte passou e o povo festejava a libertação. Nós celebramos a festa, a ceia do Senhor. É isso que nós celebramos a nossa redenção. Nós celebramos na ceia do Senhor os méritos de Cristo sobre nós. Nós celebramos na ceia do Senhor o fato de que o nosso Senhor está voltando para nos buscar. Certo? Então, os sacramentos também são os mesmos. Gente, existe uma linha de continuidade em toda a Escritura Sagrada e a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu não consigo acreditar em uma quebra entre os testamentos. O que eu vejo é continuidade. O que eu vejo é Paulo apelando para Abraão, para explicar a fé. A fé que justificou Abraão é a mesma fé que nos justifica. O que eu vejo é Paulo apelando para Abraão para falar sobre o povo da nova aliança. Ele fala sobre uma aliança que já tinha sido estabelecida. Agora é sobre uma nova administração. E isso faz com que se difiram os sacramentos de forma, mas não de conteúdo. O conteúdo é o mesmo. O conteúdo é para aqueles que são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ok? Continuidade entre Antigo e Novo Testamento, é disso que a gente está falando. As promessas não se alteraram, elas estão somente se amplificando, se potencializando. É isso que a gente vê.
As promessas se potencializam progressivamente. No Novo Testamento, ela é ainda mais potencializada. Se foi mais potencializada, por que é que a gente ia reduzir aquilo que já era bom antes? Não tem motivo para isso, não tem motivo. Então, a gente se apoia em todo o progresso da revelação, e não somente no Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento são a Bíblia Sagrada, e o povo de Deus é a descendência de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Quem são? Nesse aspecto, Romanos 4, do 16 ao 17, vai dizer assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ou seja, a promessa é para aqueles que têm a fé de Abraão, as mesmas promessas, não está falando de outra promessa. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se sempre existissem. Então a gente reivindica essas promessas de Deus que são dadas aos descendentes de Abraão, basicamente assim. Romanos 9, do 6 ao 8. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Aqui, gente, é importante. Romanos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta: quem é o Israel de Deus? Ou seja, quem de fato é o povo da aliança, ok? É basicamente isso que Paulo está respondendo. Porque a pergunta que se levantou é: ora, as promessas de Deus falham então, porque o evangelho está se espalhando muito mais entre os gentios do que entre os judeus. E daí Paulo vai responder: olha, Israel é isso, e é aqui que a gente se encontra. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Ora, a palavra de Deus não falhou porque ela está se espalhando mais entre os gentios. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, os filhos da promessa. Os filhos da promessa. Tá de boa aí, Rafa? Ah, travou? Tá. Exemplos de famílias inteiras sendo batizadas, então, recebendo o selo da aliança da graça. Vamos lá, gente, vamos analisar esses textos aí. Atos 2. Atos 2, 38 e 39, nós lemos assim. Pedro então lhes respondeu. Espera aí, deixa eu dar o contexto que está acontecendo aqui. Eles estão na festa de Pentecostes, certo? Certo? Tudo bem para vocês até aqui? O que é que está acontecendo em Pentecostes? É uma festa do povo hebreu. O que o povo festejava? Pentecostes. Quem que participava dessa festa? Todo o povo. O povo inteiro. Era comum para eles festejar com seus filhos. Por quê? Porque os filhos eram herdeiros das promessas, certo? É comum, bem comum. E nós lemos assim: Pedro prega o evangelho, eles respondem ao evangelho, perguntam: o que faremos? E Pedro diz: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Verso 39.
porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, a todos quantos o nosso Deus chamar. Ou seja, está falando, olha, creiam vocês que me ouvem, que me entendem, creiam, sejam batizados, recebam o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês e para os seus filhos. É para vocês e para os seus filhos. Simples assim. Não é estranho para um judeu que entende promessa sempre para os seus filhos, ouvir que a promessa é para os filhos. Para eles não é, isso não é estranho, gente, nem um pouco estranho. Estranho para eles era não incluir os filhos. Por quê? Noé incluiu os filhos, Abraão incluiu os filhos, Moisés incluiu os filhos. Por que agora não inclui os filhos? Quando Pedro fala sobre a inclusão de filhos, eles entendem o recado na hora. Seguimos. Atos 2. Eu botei textos picados aí, gente. Atos 10. Mas é o texto de Cornélio. Vocês lembram do que acontece? É um texto um pouco extenso. O que está acontecendo? Pedro está no terraço da casa de Simão, o curtidor. Ele tem uma visão. Qual que era a visão? Um lençol que desce da parte de Deus, com animais impuros. Toda sorte de animais impuros. E ele ouve uma voz do céu: Pedro, mata e come. O que Pedro disse? Senhor, eu nunca comi nada impuro. Essa visão acontece 3 vezes, vem alguém da parte de Cornélio e fala: olha, tal homem recebeu a mensagem de Deus, disse que você iria lá pregar o evangelho para ele. Pedro vai lá e prega o evangelho para Cornélio e para todo mundo que está na casa de Cornélio. O que acontece? O Espírito Santo desce sobre todo mundo que está na casa de Cornélio, e depois disso Pedro batiza quem? Todo mundo que está na casa de Cornélio. Tinha crianças lá? Não sei. Não tinha? Também não sei. Também não sei. Não dá para afirmar. Não dá para afirmar. Nenhum, nem o outro. Atos 16. Lídia. Atos 16, do 14 ao 15, diz assim: uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Lídia foi batizada com quem? Com a sua família, gente. Diz a idade das pessoas da família dela? Não. Mas ela foi batizada com toda a sua família, assim como Cornélio. O carcereiro, verso 31 a 34 do capítulo 16. Eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles, alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Mais uma vez, quem creu? Ele. Ali é singular. E no batizados é plural. A fé é singular. Creu, ele creu, é singular, tempo singular. Primeira pessoa do singular. Ainda, Atos 18:8, nós lemos assim: Paulo em Corinto: Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. Então, mais uma casa inteira sendo batizada. Diz as idades? Não. Mas tem uma casa, uma família toda sendo batizada. 1 Coríntios 14. 1:14 ao 16, a gente lê assim, vai falar de Crispo aqui de novo. Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio. Veja, Paulo batizou Crispo e toda a sua casa. Mas é comum que se fale somente do homem. Por quê? Por que é comum? Quem representava a família? O homem. Batizei Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa. Então, mais uma referência a um batismo de família. Vamos lá.
se a gente reunir 10 relatos de batismo do Novo Testamento, que são os 10 relatos que nós temos, 6 incluem famílias. 1 é de um eunuco solteiro. Então, de 10 a gente já tem 7 casos aí. 7 casos. 6 de famílias inteiras. 1 é de um eunuco solteiro. Outro, que não inclui ninguém além dele, obviamente. O outro é dos irmãos que tinham recebido o batismo de João lá em Éfeso, e Paulo vai lá e prega o evangelho e os batiza. Então, são 8 casos de 10, ou seja, 6 casos de 10 relatos apontam para batismo de família inteira, né? 6 casos. Atos 2, Atos 10, Atos 16, 16, 14, 15, 16, 31, 34, 18, 8, 1 Coríntios. De 10 relatos, 6 apontam para famílias inteiras sendo batizadas, né? A ausência de um mandamento contrário para o batismo de infantes. Vamos lá. Aqui é parte do argumento final. Durante a história de 2000 anos dessa aliança, antes de a igreja começar, o povo de Deus ministrou o sinal da aliança, é que eu não enxergo direito lá em cima. Ministrou o sinal da aliança em seus filhos. Parece altamente provável que, se os apóstolos tivessem mudado essa prática, a mudança teria sido registrada no Novo Testamento, por meio de exemplo ou preceito. Porém, a ausência de qualquer mandamento que restrinja as crianças do selo da promessa deixa claro a improbabilidade que o batismo cristão deva ter como alvo somente adultos. Gente, é um povo que a igreja começa no meio de um povo que tem a consciência de que seus filhos são herdeiros das promessas. Todos os apóstolos eram judeus. Se fosse proibido ministrar a promessa aos seus filhos, você não acha que teria um mandamento explícito na Escritura Sagrada? Eu avanço ainda. Os 5 primeiros séculos da igreja cristã foram 5 primeiros séculos de muitas controvérsias graves, gravíssimas. Trindade, a respeito da Trindade, a respeito da divindade de Cristo, a respeito da humanidade de Cristo. Vários concílios, nenhuma única palavra de repreensão ao batismo de bebês. Nenhuma única palavra de repreensão. Em todos esses 5 séculos de controvérsias. Vamos lá. Registros históricos, batismos, rebatismos, anabatistas, né? Rebatizadores. Século 17 é onde se começa a rejeitar o batismo de crianças. Século 17, gente. Século 17. Historicamente, é no século 17. Os batistas saem dos anabatistas. A gente vai ter, no primeiro século, ou nos primeiros séculos da igreja, algumas pessoas que eram contra, mas por causa de uma teologia equivocada. Você vai pegar Tertuliano, por exemplo, que é o super trunfo dos imersionistas e dos batistas que batizam tardiamente, mas tem que pegar o combo, né? Eles batizavam e eles diziam que se deveria batizar o quanto mais perto da morte possível fosse, porque quando você batizasse a pessoa mais perto da morte dela, você garantia que ele era um salvo, porque ele perseverou a vida toda. Então está morrendo, a gente batiza, porque esse é um crente verdadeiro. Mas, gente, esse tipo de ministração batismal foi baseada num erro teológico. Se você quer se apegar a isso, para dizer que tem que batizar adulto, se apegue a tudo então, só vai batizar quando estiver morrendo. Aí chama o pastor e a gente batiza. Abraça o todo, essa que é a ideia. Abraça o todo. Se a gente vai abraçar uma coisa, tem que abraçar tudo. Ou abraça um pedaço, ou abraça tudo. Ou abraça, ou não abraça nada, perdão, ou abraça tudo. Seguindo, esperança para as famílias hoje. A prática explícita nos 2000 anos da mesma aliança da redenção, desde Adão até Cristo, fornece o fundamento histórico para essa prática de batismo de família na nova aliança. As famílias de Abraão, Moisés e Davi foram providas com o mesmo modo de redenção por meio do sangue de Cristo. E cada uma das alianças sucessivas menciona explicitamente a inclusão dos filhos.
A profecia de Jeremias a respeito da nova aliança também fala do compromisso permanente de Deus em redimir famílias. Há esperança para a sua família. As promessas são para você e sua família. Quando você se submete ao batismo e leva seus filhos para serem batizados, você reivindica pela fé as promessas da aliança de Deus. À medida que você e seus filhos responderem em fé à graça de Deus, vocês verão plena manifestação de sua graça ao redimir um povo para si. As palavras de Palmer Robertson no seu livro Alianças. Alguns testemunhos conclusivos, então, para a gente caminhar para o fim. Alguns testemunhos conclusivos. Eu coloquei aí Jesus e os bebês. Mateus 19:13 diz que as mulheres, que as pessoas estavam trazendo bebês para que Jesus abençoasse eles. Jesus impusesse as mãos sobre eles. A palavra para crianças ali é brefos, e brefos traz a ideia de crianças lactantes, ou seja, crianças que estão mamando, crianças de seio, de berço, criancinhas, bebês. E Jesus abençoa essas crianças, ele diz que inclusive delas é o reino dos céus. Jesus fez isso. 1 Coríntios 7,14 diz que os filhos de crentes são santos. Vamos ler. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Hagion é a palavra que o apóstolo Paulo usa para os filhos, ou seja, santos, ou seja, são separados para Deus. Se uma das partes é crente, os seus filhos são santos. É isso que 1 Coríntios 7,14 diz. A aliança permanente, a promessa que volta a aparecer é para vocês e para vossos filhos. Atos 2,39. As imagens de batismo no Novo Testamento aludem a eventos do Antigo Testamento que tomaram pessoas de todas as idades. É isso que nós vemos. Vamos lá. 1 Pedro 3, do 20 ao 21, diz assim: os quais noutro tempo foram rebeldes quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8 salvaram-se nela por meio da água, que prefigurando o batismo agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro, aludindo aqui ao batismo, aponta para o que aconteceu enquanto Noé e toda a sua família eram redimidas, quando as águas do dilúvio subiram. Seguimos em 1 Coríntios, a gente já leu esse texto, mas vamos reler. Diz assim: pois irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Alguns testemunhos dos pais da igreja. Orígenes de Alexandria viveu do ano 185 a 254. Ele diz assim: a igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo até mesmo para crianças. Hipócrito de Roma, nós não sabemos quando ele nasceu, mas sabemos quando ele morreu, 235 depois de Cristo. Desvestir-se-ão e se batizarão as crianças em primeiro lugar. Todos os que puderem falar por si mesmos falarão, e quanto aos que não podem, seus pais falarão por eles. Ou seja, bebês. Seguimos. Cipriano de Cartago, do ano 200 ao 258, ele viveu. E ele diz assim: esta foi nossa opinião no concílio, que por nós nada deve impedir o batismo e a graça de Deus, que é misericordioso, amável e carinhoso para com todos, que posto é observado e mantido em respeito a tudo, nos parece que deve ser administrado em todos os casos, inclusive nos das crianças.
Agostinho de Hipona, gente, Agostinho tem 1.700 citações sobre batismo infantil. 1.700 eu exagerei, é claro, mas tem várias. Mas eu peguei uma. Ele diz assim: sobre isso há uma boa crença piedosa de que a criança é beneficiada pela fé daqueles que a apresentam para o batismo. Então fica claro para nós que nos primeiros 5 séculos da igreja não se tinha problema nenhum em batizar a criança. Nenhum mesmo. São 5 séculos posteriores aos apóstolos, onde as pessoas tratavam dessas coisas com uma naturalidade bem grande. A pergunta 74 do Catecismo de Heidelberg, o Catecismo de Heidelberg é contemporâneo de Westminster aí, uns anos de diferença só. Pergunta 74 é: as crianças pequenas devem ser batizadas? A resposta é: devem sim, porque tanto as crianças como os adultos pertencem à aliança de Deus e à sua igreja. Também a elas, como os adultos, são prometidos no sangue de Cristo a salvação do pecado e o Espírito Santo que produz a fé. Por isso, as crianças, pelo batismo como sinal da aliança, devem ser incorporadas à igreja cristã e distinguida dos filhos dos incrédulos. Na época do Antigo Testamento se fazia isso pela circuncisão. No Novo Testamento foi instituído o batismo no lugar da circuncisão. Ou seja, nós acreditamos que Deus quer restaurar as nossas famílias e Ele faz isso por meio das suas alianças. Não tem como entender o batismo de crianças e tudo que Deus faz e tudo que nós lemos aí de vários textos do Antigo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, sem ter diante dos seus olhos as alianças de Deus. Se você não considerar uma unidade da Bíblia, você não vai conseguir enxergar esse padrão. Se você entender numa quebra de continuidade entre Antigo e Novo Testamento, você não vai ver esse padrão. Mas nós cremos que Antigo e Novo Testamento formam um único livro, uma única revelação a respeito de Deus e de que não há quebra entre os dois. E por isso nós cremos sim que devemos batizar os nossos filhos. Ok? É isso, gente.